nessa conjuntura, o torcedor do São Paulo, que é hater do Wellington, tem que acender uma vela pro Wellington todo dia. Primeiro, porque o cara joga a Vera todo jogo, se mata e tá vendido, certo? Se ele quiser causar e ir embora agora, ele já tem um... Não. Então o torcedor do São Paulo, hater, acende uma vela pro Wellington todo dia e reza para ele jogar bem e não se machucar. 2, acende a vela pro Luiz Gustavo, que tem 37 anos e tá jogando todas, para ele não espirrar, que não tem outro, né? E acende uma vela para os 3 zagueiros, os 2 gringos, os 3 gringos, né? Os 3 gringos também, o Arboleda e bem na night, continuar com aquele vigor todo que ele tem e tal, acender. Então, o torcedor do São Paulo tem que acender vela para os zagueiros, para o lateral esquerdo e para o volante, né? Em vez de ficar, né? Essa é a situação atual. Do meio para frente a gente encontra a solução. O Wilson encontra, o Renan encontra, cada um tem a sugestão. Agora, do meio para trás, está na conta do chá, mas daquele jeito. Tem 5 meses de vela para acender aí, vai ter alguém que vai ficar rico, hein? Pois é, rapaz. Quem quiser abrir um negócio aí, um negócio de vela aí personalizado do São Paulo vai render. Ô Renan, assim, como é que é essa questão do Wellington, por exemplo, e do Juan também, né? De jogar já estando com um pré-contrato assinado. Vocês viveram situações dessas, não vocês em si, mas jogaram ao lado dos jogadores que tiveram esse episódio, assim? Ô, Éder, uma situação muito complicada. E assim, eu tenho a mesma opinião do que o Arnaldo. Se o Wellington fala assim, ó, não quero mais jogar, ele tá certo. Ele tá certo, porque ele já tá vendido. E ele tá jogando a Vera. Ele não diminui a passada 1 minuto. Ele não tira o pé de uma dividida. Portanto, acender a vela pro Wellington, não só para pedir para ele não se machucar, como também para agradecer pelo que ele tem feito. Né? Tô falando da disposição e vontade. Tecnicamente, a gente pode discutir, pô, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é limitado, cruza mal, tem que chegar a 10 na linha de fundo para acertar um cruzamento, enfim. Agora, a disposição dele, e assim, eu já joguei com um cara que estava praticamente certo contra o clube, vamos dizer assim, e o cara nem treinava. Pô, dor no tornozelo, não sei se você já viveu isso daí. Pô, tô com uma dorzinha no tornozelo, não vou nem treinar. Não é jogar, treinar, o cara não treinava, não correu o risco de se lesionar, entendeu? Então, pô, a gente tem que pensar muito bem nessa situação. E quanto ao Pô Fernandes, porque esse negócio do Pô Fernandes começou no exato momento da lesão do Alisson, certo? Isso. Não esquecer que é o seguinte, não tem nada de ver o Pô Fernandes com o Alisson. O Pô Fernandes é um primeiro, pelo menos os jogos que eu vi dele, é um primeiro volante, terceiro zagueiro. Então pode ser que chegasse o Pô Fernandes no São Paulo e a torcida esperasse que ele fosse substituir, para quem não conhece, para quem acompanha pouco o futebol argentino, sul-americano, fosse esperar dele um substituto um substituto para o Alisson. E não era fato. Ele não ia fazer o que o Alisson fazia. De forma nenhuma. Entendeu? Então, tem isso também. Entendi muito bem porque o Zubeldia queria ele no exato momento em que o Alisson machucou. Né? E chegou aí sim um substituto para o Alisson, de características, sei lá, parecidas, vamos dizer, na dinâmica de jogo, na intensidade. Aí o Marcos Antônio, aí sim já é um substituto, na teoria, para a posição do Alisson, né? Ô, Renan, desculpa, Éder. Ô, Renan, o meu sonho era jogar na Premier League. Se você tivesse assinado com o Southampton, você ia dividir a Vera assim ou não? De forma nenhuma. Tá vendo? É isso que o torcedor de São Paulo tem que entender, o valor. Porque, na verdade, o Wellington já tá nessa há 6 meses, meu cara. Não tá do contrato. Ele já tá. E tá rachando. O Wellington jogou com o pé quebrado no Paulista contra o Água Santa, arrebentou o tornozelo, ficou lá mancando. Os caras o Caio Paulista pulou o muro ali, o outro foi não sei o quê, o cara tá lá, tá se matando. Tá Southampton, Premier League, primeira divisão, velho. Não é o Aramateia, né? Eu ia ficar no vestiário vendo o vídeo do Duolingo ali, só aqui, ó, como é que eu falo inglês. Só aqui já treinando. Quem vai jogar é o Pato Donald. Não. Só sorry. I'm sorry.
Só... Vamos colocar o nosso jogador misterioso. Hein, vamos colocar o jogador misterioso pra gente passar a nossa segunda dica. O pessoal aqui no chat tá xingando o Wellington, né? Tem bastante gente aqui reclamando do Wellington. Tem um superchat que eu perdi aqui, do Edson Pinheiro, falando que o Wilson está certo. Menos que a base busca jogador forte. É totalmente o contrário. São raquíticos. A própria capa do Batman. O Rian é assim. Ó, o nosso jogador misterioso aí. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa aqui no chat. Não, acho que não. Muita participação. Vamos ver se eu consigo ler algumas. A segunda dica do nosso jogador misterioso. Deixa eu achar aqui na segunda dica. É um centroavante, mas fez poucos gols pelo São Paulo, hein? Me arrebentou agora, me arrebentou. Já sei. Aí me arrebentou. Tiramos do Luizinho e colocamos no colo do Arnaldo. Que era zagueiro, meu rapaz. Colocou no meu colo, mandou no peito. Dominei a esfera aqui. Aí me arrebentou. Tenho nem ideia. Jogador francês, cara. Brasileiro. Dupla nacionalidade, né? Isso. Nacionalidade francesa. Francês, meu Deus do céu, cara. Vamos passar a nossa enquete, ver como é que tá. Se o pessoal segue... Mas os caras... Preciso de mais uma dica, hein? Tem o pessoal falando aqui, Alex Dias. Não é o Alex Dias, não gente. Não. Não é. Paulinho Boy é brincadeira, né? Ed, posso fazer uma pergunta ou é muito... Faz mesmo. Essa camiseta aí do Saint-Étienne, da França? Garotinho. Mas agora ficou fácil, hein? Não vou mais deixar ninguém dar opinião agora, não. Dar palpite agora, não. Eu ia falar aqui, rapaz. Vamos partir para o próximo assunto aqui, que eu sei que é polêmico aqui nessa live. O pessoal brincando com o Rogério Ceni. Teve gente que acertou, que é Luiz Chulapa, não é. Eu ia falar isso agora, é o Chulapa, pô. Chulapa, imagina o Chulapa falando francês, pô. Aí não tem como. Se vira, não tem essa. Né? Melhor francês que português, pô. Vamos falar francês. Vamos falar do Luciano. O Zubeldia falou também sobre o Luciano na última coletiva. E a questão foi... O Luciano tomou 4 amarelos nos últimos 4 jogos. Né? Inclusive tomou um no banco contra o Vitória e está suspenso contra o Flamengo. Ontem também tomou... Ontem não, foi terça-feira, anteontem. Também tomou amarelo, fez o gol. Né? Foi decisivo. E é muito parecido até com o próprio Zubeldia, né? A gente até brincou que são irmãos de espírito ali. Né? Os dois vibram muito, reclamam muito, tomam muito amarelo, né? E também têm sido decisivos aí o Luciano e o Zubeldia no São Paulo. O que a gente pensa do Luciano tomar tanto amarelo, mas também vibrar tanto em campo? Passa um pouco do ponto, Arnaldo? Cara, esse é o personagem, é a nossa discussão aqui, foi a discussão nossa nesses meses todos, nessas lives todas, e no estádio também eu fico muito ali. Ele é verdade, né? Sendo bem sincero, ele tem uma identificação, são raros, muito grande com o estádio e pouca identificação com o tribunal da internet. Isso é o jogador que tem mais distinção na análise. Você vai no estádio, os caras gostam dele pra caramba. Você vai aqui no chat, é só porrada. Ele tem uma questão, eu costumo chamá-lo, né? Ele é o jogador do 1-0. Como se fosse uma coisa trivial. Um cara ter 80 gols pelo São Paulo, quase todos abrindo o placar. Decisivo, né? Então, meu velho, aí a balança já começa a pender, certo? Ele não é meia? Não é. É centroavante? Também não. É rápido? Não. Hábil, mais ou menos. E aí, eu acho que essa questão da disciplina, eu também gostei quando o Zubeldia falou. Não é que o Zubeldia, para mim, nas palavras, deu cartão verde para o Luciano continuar fazendo o que quiser. Ele só falou que não deve contrariar o estilo ou podar o estilo, porque se você já observá-lo, um jogo que o Luciano está contido, ele não consegue fazer uma coisa nem outra. Tem uma comparação para os mais velhos, é o meu caso, quando o Serginho Chulapa, maior artilheiro do São Paulo em todos os tempos,
foi convocado para a seleção de 82, o Serginho Chulapa era assim, ele saía atrás de alguém, Wilson, ele ia tomar o vermelho. Quando ele saía correndo, era vermelho. Ele ia bater em alguém, né? Quando ele saía, o meu primo me levava no estádio e falou, aí vai ser expulso. Ele só ia correr atrás de alguém. Na Copa 82, sob o comando do Tele, Copa do Mundo, cara, você não pode bater em ninguém. Você não pode relar em ninguém. Ele não conseguiu jogar. Ele ficou tão travado que ele não conseguiu jogar. Esse é o extremo da comparação. Mas tem jogadores em que a atuação tem relação com o perfil do cara. Luiz Fabiano, por exemplo, né? Um dos maiores artilheiros do São Paulo. Ingesta o Luiz Fabiano. Fala para o Luiz Fabiano não tomar cartão. Ele não consegue jogar. O cartão contra o Goiás, eu adoro. Contra-ataque para o Goiás, vassourada para o contra-ataque amarelo. Esse é um cartão. Tem que dar. Ele tinha que fazer a falta. Fez a falta. Agora, não precisa, eu acho que algumas situações, até porque ele já é avisado, banco, tomar cartão no banco e tal. Tem um detalhe, né? O outro detalhe nessa coisa da disciplina do Luciano. Ele joga no limite do amarelo. Isso é interessante. Ele não é expulso. Então, reparem, ele não raramente, raríssimas vezes, ele toma o vermelho. Então, ele joga no limite do amarelo, ainda mais com a arbitragem brasileira. E isso é um próprio limite que ele se coloca. Aí, as outras discussões, se ele poda o Lucas pelo posicionamento tático, se é melhor com ele ou sem ele, são outras. Mas o que eu digo, assim, ele continua sendo o jogador de 1-0 do São Paulo, mais decisivo até que o Caleri, mais gols até que o Caleri, mais gols decisivos. E ele tem esse temperamento que vai fazer com que ele perca vários jogos por 3 amarelos. Isso já está na conta. Eu vou até chamar o nosso mapa de calor para a gente abrir essa discussão e o Renan e o Ursinho analisarem. O mapa de calor do Luciano e do Lucas. Antes disso, deixa eu registrar o superchat do Wesley Alves, falando: o Wellington e Juan estão longe de ser o problema. Tem jogador tipo Sabino que vejo que muito pior estar ainda no São Paulo, que fez drama até para aquecer. Aí, registrado. O nosso mapa de calor. Aqui, a grande discussão que eu quero que o Renan e o Ursinho analisem a gente já viu o próprio Lucas falar e o Zubeldia falando que o Lucas prefere jogar pelo centro, né, mais centralizado e não pela direita, como o mapa de calor dele do último jogo está mostrando aí. Na verdade, esse mapa de calor é do Brasileirão, né, do Brasileirão como um todo, tá? O Lucas está se sacrificando, está sendo sacrificado jogando pela direita para o Luciano poder jogar. A gente vê que o Luciano flutua ali pelo centro ali da intermediária, né? Flutua por todos os lados, mas é o Lucas que fica na direita. Inclusive tem o Lucas ali voltando para marcar, ó. Tem a parte vermelha ali antes do meio-campo, que é o Lucas fazendo o que um ponta direita faz, que é voltando para fechar também o lado direito do ataque. É isso que está acontecendo. O Lucas está sendo sacrificado jogando pela direita, fora da posição que ele mais gosta, talvez onde ele mais rende, para o Luciano poder jogar, e se isso está certo, na opinião do Renan e depois do Ursinho. Bom, primeiro que eu concordo com o Arnaldo a respeito do Luciano, é um jogador que os números dele não mentem e a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas a sua pergunta, Éder, é isso. O Lucas é sacrificado. O melhor jogador, não é o Lucas que é sacrificado, é o melhor jogador do time, um dos melhores do Brasil, que é sacrificado para o Luciano estar em campo, né? E o mapa de calor dele aí mostra muito bem, porque o jogador que joga pelos lados, ele tem um compromisso, ele tem que ter um comprometimento muito maior na fase defensiva, acompanhar mais lateral. Quando você joga ali mais centralizado, é mais fechar a linha de passe e tal, você não precisa correr atrás de volante, o que joga nas pontas sim, né? Então, você está desgastando o seu melhor jogador, aquele que tem mais chance de fazer alguma coisa diferente e decidir um jogo para você, para o Luciano, esse Luciano decisivo, estar dentro do campo. Só que, Éder, há mais ou menos um ano atrás, o Luciano teve uma atitude que se tornou uma imagem épica, que é ele dando uma voadora na bandeirinha do estádio do Corinthians, no qual ele ficou suspenso para o jogo seguinte, e no qual o Lucas entrou no lugar dele e ele nunca mais voltou para o time. Então é mais uma brecha que ele está dando. Boa parte da torcida, e boa parte mesmo,
pelo menos 2 que estão aqui, de nós 4, fazemos esse pedido já há algum tempo, ele está dando oportunidade para que aconteça sábado. Contra um grande time, que é o Flamengo, né? E é a entrada, na minha opinião, e daí do Ilcinho também, pelo que a gente já conversou algumas vezes, a entrada do Eric. Ali, na direita, na função que hoje faz o Lucas, para aí sim o Lucas ir para a função que exerce o Luciano. Entendeu? Então, muitas vezes a gente, como torcedor, você está ali no estádio, na adrenalina, você vibra com algumas atitudes do Luciano, mas ele tem que pensar mais, principalmente cartão no banco. Pô, cara, cartão no banco é complicado, né? O Zubeldia que está tomando e ele é o comandante, e por isso também que ele não pode falar nada para o Luciano. Enfim, agora, permita-me, Arnaldo, quase nunca isso acontece, mas eu discordo do cartão contra o Goiás. Por quê? Era uma transição, era sim um contra-ataque, mas lá na linha lateral, não era uma transição ali em direção ao gol, no qual estavam perseguindo o jogador, ele sozinho, o jogador do Goiás, e estavam uns 3, 4 do São Paulo. Então foi um carrinho para a torcida. Não foi um carrinho para matar contra-ataque, na minha opinião, na minha visão. Certo? Então também, na minha opinião, foi um amarelo desnecessário ali. Na região onde foi, na minha opinião, foi desnecessário. Não sei se o Wilson viu dessa forma também, mas tinha muitos jogadores que estavam correndo ali cercando. Entendeu? Então, bom, ele deu mais uma brecha para uma mudança e, cara, quando aconteceu essa mudança no jogo contra o Goiás, em 4 minutos mudou o jogo. O Lucas meteu a bola pro Eric, o Eric fez assistência e tchau, obrigado. E aí, Wilson, é um sacrifício que está sendo feito com o Lucas ali pela direita para o Luciano poder jogar? Se isso está certo e se dá para fazer para o Lucas jogar por dentro e o Luciano também jogar? Qual que é a sua opinião sobre esse esquema? Éder, eu concordo com o que o Arnaldo Renan disse. Eu também eu adoro o Luciano, acho ele muito decisivo, um baita jogador, mas acho que quem tem que ser cobrado aí no caso, não dos cartões, tá? Os cartões, a partir do momento que ele sabe que ele é perseguido e ainda continua a ter o mesmo tipo de atitude, ele tem que ser cobrado. Fala, poxa, Luciano, você fora, você prejudica a gente. Você sabe que é perseguido e vai continuar agindo assim, então você quer automaticamente prejudicar o time. Então tá errado. Então ele tem que ser cobrado. Tanto ele quanto o nosso comandante. Nosso comandante da barca tem que estar à frente da barca ali na linha lateral. Se ele não pode passar a linha, é regra. Eu concordo com a linha? Não concordo, mas é uma outra parada. Ele não pode passar da linha, ele não pode entrar no campo, ele tem que respeitar. Os dois têm que ser cobrados. Com relação ao posicionamento dele dentro de campo, eu acho que cai na conta do treinador, do Zubeldia. Eu acredito que o Renan, o Arnaldo, eu sinceramente não lembro da opinião do Arnaldo, mas eu e o Renan, a gente vê muito as duas linhas de 4 com os dois atacantes. O Luciano, ele é atacante, ele não é meia. Ele só volta a jogar quando o time do São Paulo não cria. Quando o time do São Paulo não cria, ele cansa de ficar esperando e volta. De quem que é o erro aí? Do treinador. O treinador não faz com que o time crie para o seu jogador mais perigoso poder finalizar. É uma judiação fazer com que o nosso melhor jogador fique correndo pela linha lateral? É. Culpa de quem? Não é minha. Não sou eu que monto o esquema tático e falo pro Lucas, ó, eu tenho a boa e a má notícia. A boa notícia é que hoje você tá bem, o GPS tá no talo. A má é que o lateral dos caras é uma fumaça, você vai ter que correr atrás dele. Ué, olha o que eu falo do meu melhor jogador, não tem como. Dá para jogar os dois juntos? Dá. Coloca no 4-4-2 losango, 3 homens de meio campo, Lucas de 10 com liberdade, Luciano e Caleri. Vão ter 3 homens de meio campo para pegar a passagem pelos lados. Os dois estão suave. O Lucas ainda continua pelo meio e aí o Luciano consegue movimentar para o lado e para trás com mais liberdade, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então eu acho, e eu sempre bati nessa tecla, o esquema tático do Zubeldia é falho por N motivos. Ele deixa a inferioridade numérica ao meio campo o jogo inteiro. Ele faz com que o Lucas, por muitas vezes, esteja lá do lado de Rafinha e Igor Vinícius. O Ferreirinha tá na mesma linha do Wellington. Os dois volantes, se o primeiro passe passa pelos atacantes, os dois volantes já estão quase no mano. Um drible num volante ali, uma escapada já é superioridade numérica contra o zagueiro.
eu acho o esquema tático do São Paulo falho. Acho o Luciano decisivo, acho que ele tem que mudar de postura também para diminuir os cartões. O Lucas está sendo massacrado por esse amor do Zubeldia pelo Luciano, mas é um amor justificado no final, porque ele faz gol. Só que em cima disso, ele poderia usar de uma outra forma esse posicionamento para que facilitasse os meio-campistas, para que ele fique menos exposto e conseguisse ganhar mais mobilidade. Qual